O senador Flávio Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva à repórter de OS, Maria Laura Assis, diretamente de Buenos Aires, na Argentina. Flávio participou da Latin American Chairman's Conference, que reuniu lideranças conservadoras da América Latina. Também se encontrou com o presidente argentino Javier Milei. Durante a entrevista, o senador detalhou como foi a reunião com o presidente argentino. Uma grande honra participar aqui desse evento, ao lado de líderes de vários países, em especial do presidente Milei, que deu uma palavra ali, obviamente, também de defesa do Estado de Israel, do direito ao Estado de Israel de existir e se defender. Inclusive, eu usei uma fala aqui, Laura, que dizia o seguinte: olha, se os terroristas baixarem as armas, acaba a guerra. Se Israel baixar as armas, acaba Israel. Então, nesse sentido, que vim para cá participar desse evento e receber aqui também, na fala do presidente Milei, um trecho muito importante em que ele diz torcer muito para que a onda azul, que está tomando conta de todas as Américas, chegue também ao Brasil. Eu vi já a análise da Berenice Leite, da Guta Pini e do Marcelo Suano. O Flávio Bolsonaro falou aí há pouco sobre essa chamada onda azul. Ele também disse como enxerga o crescimento da direita na América Latina. Olha, o que eu vejo na história recente para trás aqui é que é o seguinte: a gente tem ciclos, né, de governos que vêm de esquerda, governos de direita, e nesse momento há esse ciclo nas Américas de governos de direita, que é a chamada onda azul. Aconteceu em vários países, está acontecendo em vários países, vai chegar no Brasil também, eu tenho certeza disso. O cuidado que nós temos que tomar é o seguinte, Laura, porque sempre, como há esse ciclo, o governo de esquerda vem e destrói por onde passa. Deixa a miséria de legado, corrupção, incompetência, violência, tudo de ruim. Aí vem o governo de direita, ajusta as contas, conserta, começa a caminhar no caminho da prosperidade, e aí vem, mais uma vez, aqueles candidatos de esquerda com mentiras, com falsas narrativas, e acaba convencendo uma parte do eleitorado que o que a direita fez havia sido ruim. Então, eu tenho a convicção de que, dessa vez, essa onda vai ser uma onda mais permanente, porque são governos eleitos de direita, que são estruturados, que vão acabar com essa mentira de que a direita não cuida das pessoas que mais precisam. Sim, nós cuidamos, nós abraçamos quem mais precisa, a gente tem que comunicar melhor. É o seguinte: eu entendo, né, que o Estado tem que estar ao lado das pessoas, tem que proteger as pessoas que mais precisam, aquelas pessoas mais vulneráveis. E a gente tem que também oferecer a essas pessoas um ambiente favorável para, caso elas poderem, né, conseguir levar mais dignidade para dentro de suas casas. Berenice, quando o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro fala nesse cuidado, nessa proteção às pessoas mais vulneráveis, fica implícito que ele está falando também sobre a questão da segurança pública, que é um tema que vai pautar os debates nas eleições desse ano de 2026, e é justamente isso que a gente tem visto em outros países na América do Sul, não é? Essa guinada à direita, ela tem um impulso, sobretudo, pelo anseio de mais segurança por parte da população de alguns dos outros países, como é o caso do Equador, por exemplo. Verdade, Daniel. Segurança pública e economia são dois pilares que devem nortear os eleitores nessas eleições aqui no Brasil, e são dois pilares que, fora do país, a gente ainda ontem estava conversando aqui com o Ivan Kleber, o nosso correspondente internacional, e ele comentava sobre um artigo, né, em uma mídia francesa, onde fala justamente sobre a insegurança do Brasil e a forma como o atual presidente, no caso o Lula, tratou essa equiparação das facções criminosas, que ele chama de nossos, né, os nossos criminosos, ele não aceitar essa equiparação por parte dos Estados Unidos a grupos terroristas. Então, essa é a imagem que o Lula tem lá fora. E mesmo assim, né, a gente viu ele também no encontro ontem do Mercosul dizendo que a nossa economia aqui no Brasil nunca esteve num momento tão bom. Não sei em que país, né, em que realidade que o Lula está vivendo, enfim. Mas ainda sobre essa guinada à direita, né, dos países da América do Sul, a gente teve eleições recentes, ainda está em processo de reconhecimento, digamos assim, no Peru, né, com a Fujimori, na Colômbia também. Enfim, fora a Argentina, né? A Argentina com Milei já há alguns anos e outros países que você citou, o Equador. Mas, Daniel, queria chamar a atenção, porque aqui no nosso país, diferente desses que eu citei, as eleições são diferentes, né?
Você, por exemplo, num país onde a democracia reina, poderia questionar as urnas eletrônicas. Aqui sabemos que elas são intocáveis. A censura é algo que permeia em ano eleitoral. Nós já estamos vendo, inclusive, decisões lá no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia estão proibindo de dizer que o Rui Costa, ex-governador, está atrelado diretamente à questão dos respiradores que foram comprados de forma ilegal. Fora a judicialização que existe entre PL e PT. Então, tudo isso influencia no processo eleitoral e é um país, né, que está atrasado com essa questão das urnas eletrônicas, mas prefere se enganar e dizer que os atrasados são aqueles que ainda contam no papelzinho. No entanto, nesses países, as eleições são auditáveis, já aqui no Brasil não. Então, acredito que isso pode fazer a diferença mais uma vez nas eleições. E a gente tem que se contentar ainda com essas pesquisas, né? Pesquisas compradas, que trazem resultados que não dá muito para acreditar, mas acabam também influenciando no voto do eleitor. Tudo isso está em questão. Guta? Olha, em relação a essa entrevista do Flávio, ele faz uma sinalização aos mais pobres, até porque toda vez que a gente está em período eleitoral, o discurso que vem da esquerda é que o candidato da direita vai acabar com os programas assistenciais, em especial Bolsa Família. Então, o Flávio, ele tem, inclusive, deixado muito claro esse ponto sobre o Bolsa Família, para tentar combater aí essa narrativa, e, novamente, ele traz isso nessa entrevista, ao debate. E esse é um ponto crucial também para essa campanha, porque, enfim, o 80% das famílias brasileiras endividadas, os números dos beneficiários do Bolsa Família só aumentam, então, de fato, é uma pauta que ele não vai poder deixar de falar nas suas colocações. E também a questão da segurança pública, como vocês bem disseram. Agora, existe um outro ponto também que ele vai precisar avaliar, e eu acredito que ele avalie toda a sua campanha, é que o apoio internacional que ele tem de peso já está bem solidificado. Então, ele tem uma boa interlocução com o governo dos Estados Unidos, com toda a equipe ali de peso do governo americano, Marco Rubio em especial, aqui na América do Sul também, com Javier Milei. Então, o trabalho em El Salvador também, o trabalho ali em âmbito internacional, aparentemente está feito, a coisa está sólida. Mas quem vota são os brasileiros. E aqui, o cenário nacional, ele está muito conturbado. Então, esse último episódio agora da saída da Michelle Bolsonaro do Diretório Nacional do PL Mulher, todo esse imbróglio, toda essa controvérsia, é algo que precisa também ser olhado pelo candidato Flávio, pelo pré-candidato. Tem esse evento agora das mulheres conservadoras, que até onde estou sabendo, a senadora Damares também não vai participar. Então, veja, existe um contexto aqui que precisa ser resolvido. Todo esse apoio internacional, isso é fundamental. Mas existe um trabalho aqui dentro que essa campanha também precisa focar. Marcelo Suano, quer complementar? É interessante, as duas relatoras foram esplendorosas e eu acompanho o que elas falaram. Mas se a gente pegar alguma coisa do que o Flávio falou, ele foi quase completo na sua exposição. A única discordância que eu teria é quando ele fala dos ciclos. A questão dos ciclos é curiosa, que depende da maneira como a direita vai trabalhar. Por qual razão? Como é que a esquerda trabalha? Qual é o modus operandi da esquerda? Eles simplesmente defendem a possibilidade de ter um povo mais livre, mas eles confundem liberdade com libertinagem. Da perspectiva deles, quanto maior for a confusão, maior for a balbúrdia, melhor. Por qual razão? Porque é no lodo que eles conseguem proliferar. Então, eles precisam ter a confusão e ter o problema, aquilo lá disseminado, porque é nesses nichos eleitorais que eles trabalham. Primeiro ponto é esse. Segundo, eles expandem a máquina pública como uma forma de comprar segmentos eleitorais e garantir grupos que vão votar neles sempre, que são aqueles que dependem da máquina pública, seja por questões de emprego, seja por questões de assistencialismo. Essa é a jogada e a tendência natural é sempre ter o esgotamento. Quando a direita vem, ela vem para dizer a nossa solução é restaurar a liberdade com responsabilidade e organizar a máquina pública, que ela simplesmente está quebrando a sociedade. Essa que é a grande jogada. A novidade que tem
tem naquilo que o Flávio falou é que nós podemos permanecer, a direita pode permanecer, porque tem uma novidade acerca da capacidade de informação, coisa que não tinha antes. Ora, a gente esquece que as redes sociais, elas estão aí há 15 anos, mais ou menos, e elas evoluíram muito. Essa é a razão pela qual eles querem acabar com a internet, acabar com as redes sociais, o pessoal do governo. E isso permite a possibilidade das pessoas se informarem cada vez mais. Esse é um dos pontos. Nós temos uma capacidade de informação maior. E o outro ponto é que nós, a direita, aprendemos a trabalhar como a esquerda trabalhava antes, se vinculando internacionalmente para fazer pressão nos governos. Ou seja, vai ter uma articulação da direita no continente para simplesmente dizer, esses são os nossos valores e nós vamos fazer uma maior coordenação, coisa que a esquerda fazia antes para destruir a sociedade e nós vamos fazer para reconstruir as sociedades. Essa é a novidade.